Fala galera, professor Rian Gerais na área. Mais uma questãozinha, vamos intensificar esse estudo. Hoje questãozinha da FCC, Fundação Carlos Chagas, prova do ano passado, 2013, Procuradoria-Geral do Estado da Bahia. Vamos a ela? Passando para a voz passiva sintética. Voz passiva sempre um problema, né? A frase, a educação deveria ter sido iniciada em casa. A alternativa correta é, vejam, o enunciado traz o seguinte, vai. A educação deveria ter sido enunciada. Ué, Rian, o enunciado da frase já está na voz passiva. Pois é, mas essa é a voz passiva analítica. Quando a gente fala para botar na voz passiva sintética, lembrem-se, uma marca presente na voz passiva sintética é aquele Czinho maldito, aquele que mexe com a cabeça de todo mundo, a famosa PA, a partícula apassivadora, pronome apassivador. Como é que isso vai funcionar? Antes de analisar as opções, eu quero que vocês lembrem o seguinte, eu tenho duas vozes verbais básicas, a voz ativa e a voz passiva. Mas a voz passiva, ela tem duas possibilidades, a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar uns exemplos aqui para vocês entenderem quais são as dicas que vocês podem se utilizar para resolver essa questão. Vamos lá? Quando eu falo rapaz tinha comprado livro, me ajuda, vai. Quem é o sujeito? O rapaz. O rapaz tinha comprado o livro. Ele não praticou a ação? Ele não praticou a ação de comprar no passado, pois ele tinha comprado? Pois é. Esse primeiro enunciado é uma frase de voz ativa, correto? Porque o rapaz é o sujeito agente que pratica a ação. Com um detalhe, se o rapaz tinha comprado o livro, quer dizer que o livro sofreu a ação de comprar praticada pelo rapaz, correto? Olha a dica. Se eu tenho a voz ativa, lembre-se, eu quero passar a frase da voz ativa para a voz passiva. Só que eu tenho dois tipos de voz ativa. Dois tipos de vozes passivas. Vamos lá, voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Na voz passiva analítica eu passo a mesma informação da voz ativa, só que de maneira invertida. O que era complemento na voz ativa passa a ser o sujeito. Então vou pegar o livro e puxar para sujeito e a dica é, se eu tenho na voz ativa um determinado número de verbos, quando eu passar para a voz passiva analítica, esse número de verbos aumenta em 1. Então se na voz ativa eu tenho um verbo, na passiva analítica vão ter 2. Se na ativa eu tiver 2 verbos, na voz passiva teremos 3. Se 2 verbos passarão a ter 3 na voz passiva analítica. Dá uma olhadinha aqui, ó. O rapaz tinha comprado o livro. Eu tenho quantos verbos? 2. Tinha e comprado. Quando eu passo da voz ativa para a voz passiva analítica, lembrem-se, ó, qual é a regra? Sempre aumenta um verbo. Então, se eu tenho rapaz tinha comprado, 2 verbos, eu tenho que ter 3. Quem passa a ser o sujeito? O livro. Vai. O livro tinha sido comprado pelo rapaz. Ficou claro isso? Primeira dica. Isso é voz passiva analítica. O que era o complemento da voz ativa virou sujeito. O que era sujeito da voz ativa vira o agente da passiva da voz passiva analítica. Vamos sintetizar essa informação? Como é que a gente faz? Eu tenho 3 verbos na passiva analítica. Se eu quero sintetizar, eu quero resumir. Então, o que eu vou fazer? Os 3 verbos, eu vou fazer com que eles voltem a ser 2. De que forma? Lembra da voz ativa, o tinha comprado? Eu vou pegar essa forma verbal, tinha comprado, e vou apassivá-la, jogando nela quem? O famoso PA, o pronome apassivador. De que forma? Ó, tinha-se comprado o livro. Eu peguei a forma ativa e coloquei com o C. Esse C, o pronome apassivador, a partícula apassivadora, fez com que esse verbo se tornasse o quê? Paciente. Tinha-se comprado o livro. Olha a minha pergunta. Você sabe nesse enunciado quem tinha comprado o livro? Quem tinha praticado a ação de comprar? Não. Mas uma coisa você sabe, vai, que o livro tinha sido comprado. Ou seja, o que eram 2 verbos na voz ativa passaram a ser 3 na passiva analítica e na passiva sintética volta a ser o quê? Os 2 da passiva, ou seja, da passiva analítica para a passiva sintética, eu perco um verbo. Ficou claro isso? Novamente, da voz ativa para a passiva analítica, aumenta o verbo. Da passiva analítica para a passiva sintética, diminui o verbo. Ficou claro isso? A dica é essa. Vamos voltar para o nosso enunciado? Deixa eu passar aqui a questão e aproveitar, apagar aqui para facilitar a nossa leitura. Vamos lá, ó. Lembrando da dica, vai. Da voz ativa para a passiva analítica, aumenta um verbo. Da passiva analítica para a passiva sintética, diminui um verbo. No enunciado diz, passando para a voz passiva sintética, uma frase que está na voz passiva analítica, lembra? O que vai acontecer? Perdeu um verbo, é a primeira dica, quer ver?
Quantos verbos eu tenho no enunciado? A educação deveria ter sido iniciada. Se na voz passiva analítica eu tenho 4, na sintética eu vou ter 3. Vamos começar por aí? Vamos lá. Dever-se-ia ter iniciado. Tem uma situação de mesóclise aqui, dever-se-ia, porque deveria, verbo no futuro, o pronome foi colocado no meio. Vamos lá. Ah, um outro detalhe. Se eu quero voz passiva sintética, quem deve estar presente? O ser, a partícula passivadora. Então vamos por parte, vai. Se eu tenho o ser aqui, é um bom indício. E se eu tinha 4 verbos, aqui eu tenho 3, correto? Primeiro passo. Letra B. Deviam ter iniciado a educação em casa. Opa. Deviam ter iniciado a educação primeiro. Diminuiu o número de verbos, de 4 foram para 3. Só que aí não tem a presença do ser. O ser, partícula passivadora, deve estar presente na voz passiva sintética. Então, letra B, eu vou até riscar, ó. Tá fora, não é a nossa resposta. C. A educação deve ter se iniciado. Bom, tudo bem. Deve ter se iniciado, 3 verbos e o C presente. Letra D. Deve-se iniciar a educação. Opa, o C está até presente. Mas lembra que eram 4 verbos na analítica? Aqui só tem 2, deveriam ter 3. Ó, tá fora a letra D. Letra E. Deveria se iniciar 2 detalhes. Vamos lá. Primeiro, tem o C? Tem. Só que tem um detalhe. Deveria se iniciar, tem 2 verbos e outro. Gente, deveria é um verbo no futuro. Verbo no futuro, em relação à colocação do pronome, exige o quê? A mesóclise. Eu coloquei isso aqui em ínclise. Então, são 2 detalhes. Além de termos 2 verbos, quando deveríamos ter 3, o que acontece? Nessa brincadeira, tem 2. Já um erro, já faz com que não seja. Além disso, tem o erro de colocação pronominal. Bom, temos 2 opções. A letra A e a letra C. Perceberam como isso já facilitou a beça, sabendo essas regrinhas de que, passando da voz passiva analítica para a sintética, devo ter 3 verbos. E outra, se eu quero voz passiva sintética, tem que ter o C, já excluímos 3 opções. Facilitou sua vida. Vamos por parte? Primeiro, quando eu falo que a educação deveria ter sido iniciada, eu estou utilizando o verbo no futuro do pretérito. Então essa forma verbal, esse tempo verbal, deve se manter na voz passiva sintética. O que é um problema na letra C, né? Porque fala, a educação deve ter se iniciado. Deve ter. Então, assim, eu não estou falando deveria. O deveria é o verbo no futuro do pretérito que deveria ser utilizado também na voz passiva sintética. Vamos dar uma olhadinha na letra A? Dever-se-ia ter iniciado. Eu peguei exatamente a forma, ó, deveria ter sido, eu tirei o sido, que é o verbo auxiliar que traz a ideia de voz passiva na forma analítica, retirei e botei o C, partícula passivadora, em situação de mesóclise, pelo fato do verbo deveria estar o quê? No futuro do pretérito. Verbo no futuro do pretérito pede mesóclise. Então vamos por parte, vai. Passando da voz passiva analítica para a voz passiva sintética, primeiro, diminui o número de verbos. Se no enunciado eu tenho 4, tem que cair para 3. Confere? Confere. Se eu quero voz passiva sintética, tem que ter a partícula passivadora, o C. Confere. E outro detalhe, eu tenho que manter o tempo verbal do verbo. Se eu tinha o futuro do pretérito, eu também tenho o futuro do pretérito, que por ser esse tempo, acontece uma situação de mesóclise. Resposta, gente, é a letra A. Ficou claro isso? Muitas informações, a questão é complexa, porque trabalha voz verbal, trabalha colocação pronominal. Então, assim, tem que ter paciência, analisar opção por opção, para que você acerte a questão. Ficou claro isso, gente? Então, mais uma questão resolvida. Próximo encontro, estaremos de volta resolvendo todas as suas dúvidas. Ó, lembre-se, apareçam na página Professor Rian, Professor Rian Gerais no Facebook e sugiram, coloquem as bancas que vocês desejam. Podem até mandar questões que eu posso resolver. Lembrando que a gente tem um espaço meio reduzido, questão de interpretação, que você tem que utilizar o texto fica meio difícil, mas qualquer sugestão será bem-vinda para que a gente resolva aqui com vocês, tá ok? Galera, um grande abraço, até a próxima.